Graça e paz, amada igreja, boa noite. Mais uma vez, peguei emprestado aqui a espada do pastor Michael. Pastor Michael, pastor da igreja, né? A gente está recebendo os visitantes dessa família aí, né? Eu já emprestei minha Bíblia para a Esther ali. Faça bom proveito, é uma letra boa, né? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus antes de nós sentarmos, ainda em pé, por favor. Mateus 28. Antes vamos abrir Mateus 11, rapidamente. Nós vamos ler no final do capítulo, a partir do versículo 28. Mateus 11, capítulo 11, né? A partir do versículo 28 a 30 nós vamos ler aqui. Enquanto nós cantávamos esse louvor ao Senhor, eu me lembrei dessa palavra do nosso Senhor e Mestre, né? Nosso discipulador, nosso bom pastor, Senhor Jesus. Vamos aguardar até que todos encontrem. Amém? A palavra de Deus diz assim, versículo 28, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, doces e poderosas palavras do Senhor Jesus a nós. Amém? Eu quero convidar que os irmãos abram comigo também deixa eu só confirmar aqui o endereço, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Não é 1 Coríntios, não, peraí. Não, deve ser 2 Coríntios, eu ia confirmar mesmo. Capítulo 11, versículo 3. A Bíblia do pastor Michael, ela é uma Bíblia de quem usa, né? A gente consegue ver nas marcas da Bíblia. Exatamente. 2 Coríntios 11, 3. Também cantando o cântico, me lembrei desse texto, né? Que é um alerta do apóstolo Paulo a todos nós. Vamos aguardar os irmãos encontrarem ali. O apóstolo Paulo faz um pedido aqui, um rogo, né? E ele diz assim, mas temo, né? Ou seja, ele tem um receio, né? Mas temo que assim, lembremos de Gênesis, amém? Como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém, irmãos? E nós não poderíamos deixar de ler também outro texto, cantando. Cantando é assim, irmãos, nós vamos cantando, vira oração, vira um compartilhar. Filipenses 2, versículo 8. Daí vamos sentar. Só em respeito a essa leitura inicial. Filipenses 2, 8 diz assim. Vou aguardar aqui os amados. Filipenses capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, né? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui a palavra de Deus está falando sobre Jesus, amados. Imaginem se Deus, né, que se manifestou em carne. Porque Jesus aqui a gente reconhece que ele é 100% homem. Mas nós sabemos que Jesus é 100% Deus. Ele é as duas coisas. Se humilhou, irmãos,
Imagina nós. Imagina cada um de nós. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Abram comigo em Mateus 28. Esse vai ser o texto central essa noite. Nós estamos hoje numa conclusão. Nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, porque a gente não consegue nem em toda uma vida falar sobre essa questão assim, definitivo, esgotando-a, né? Mas a gente está no quarto encontro. O primeiro encontro nós falamos a respeito do livro de Marcos, no segundo encontro a respeito do livro de Lucas, no terceiro encontro do livro de João, ou ao contrário, agora não lembro exatamente a ordem, e hoje no quarto encontro em Mateus. Isso não foi combinado, isso foi uma jesuicidência, né, como a gente brinca assim, né, no bom sentido. Então, hoje nós vamos ler Mateus 28, que foi o texto lido em todos, pelo menos na minha memória, se ela não me trair, tá? Todos os encontros, irmãos, que nós participamos aqui na quinta-feira, sobre as marcas bíblicas de uma igreja saudável, que nós começamos no início do ano, né? Todos esses encontros, sem exceção nenhuma, irmãos, aqui das quintas-feiras, é possível que nós tenhamos lido ou citado Mateus 28, porque é um versículo que ele vai percorrer todas essas marcas bíblicas que o pastor Michael citou. Nós fizemos uma série de pregações, de ensino sobre marcas bíblicas de uma igreja saudável, né? E glória a Deus por isso. Antes de ler, eu não vou esperar, eu quero agradecer a Deus, assim, sabe? Porque é um feito, irmãos. Nós temos ainda 2 marcas bíblicas que o pastor Michael vai estar vendo, de repente, dos domingos, ou até na quinta-feira, Deus permitindo, né? E nós estamos chegando ao final do ano e estamos conseguindo, com a graça de Deus, amém? Trazer aquilo que nós entendemos, não, mas aquilo que é a Escritura, aquilo que é a Palavra de Deus, tem sido iluminada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Pastor Michael, fica os agradecimentos também, né, por ter esse amor pela Palavra. E também pelas vidas, porque somente um pastor, irmãos, que conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, entendeu? A gente vai entender que é um pastor, um servo de Deus bíblico, sabe? Isso não é comum. Talvez as pessoas não tenham dimensão disso que eu estou falando aqui. Nós passamos um ano inteiro estudando as Escrituras de forma clara, bíblica, sobre doutrinas fundamentais, especiais sobre a igreja, né? Nós fomos abençoados por ter a oportunidade de ter esse irmão, é um pastor chamado Mark Dever. Nós usamos apenas como um pano de fundo, nós não ficamos presos de forma nenhuma a essas páginas, mas nós ficamos totalmente sujeitos à palavra de Deus nesse período, procurando entender tudo que o Senhor tinha para ministrar conosco, né? Foi um grande desafio para mim. Eu tinha isso há muito tempo atrás. Eu queria ter feito isso, não consegui. Eu tinha feito esse curso, tinha investido, né, com o consentimento da minha esposa. E quando eu apresentei o pastor Michael, a primeira coisa que ele falou assim, deixa eu dar uma olhada. Depois ele falou assim, vamos fazer. E depois a gente fez, com a graça de Deus. Não por nós mesmos, nós examinamos tudo, nós não dissemos amém para tudo. Aquilo ali é errante,
foi um homem que fez, mas isso aqui é inerrante. Essa é a autoridade de Deus, é a sua palavra, inerrante, infalível. Eu também não posso deixar de agradecer minha esposa, minhas filhas, né, a Duda. Deus é bom, irmãos. Deus é misericordioso, que Ele cuida de nós. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós precisamos entender uma coisa. Deus fala conosco. É Deus falando conosco. Isso aqui não é apenas um livro. Isso são livros. A gente traz para edificação, para ajudar em algum tipo de orientação, mas isso é a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, é penetrante, ela... Obrigado. E às quintas-feiras nós tivemos aqui, né, os companheiros Gilmar, Bia, Gaúcho e Silvia, né, incansáveis. Todas as quintas-feiras possíveis, né, que a gente pôde buscar a Deus. E isso mostra a fome, a sede que nós temos de Deus. Porque nós trabalhamos, a gente cansa, nós temos dores, ficamos enfermos, como todo mundo. E nós vemos o exemplo dos nossos anciões, né? Glória a Deus pela vida deles. Porque eles têm bom testemunho no nosso meio. Daqueles que buscam e priorizam, como nós cantamos aqui, né? Amar o que Jesus ama, priorizar o que Jesus prioriza. É isso que um discípulo de Jesus faz, do início ao fim da sua vida. E hoje nós vamos dar sequência sobre esse discipulado, né? Passado esse momento inicial, que é um momento de celebração, nós temos que nos alegrar, porque é um feito, irmãos. Alegre-se no Senhor, porque nós temos, apesar de nós, nós somos uma igreja limitada, falha, imperfeita. Aqui, quem se reúne aqui é tudo pecador, mas tudo arrependido, tudo regenerado, tudo quebrantado, tudo que se humilha, que se nega, que toma a sua cruz, que segue a Jesus. Esses somos nós. Reconhecendo que o Senhor é o Senhor e nós não temos mais direito nenhum sobre nossas vidas. E isso inicialmente é o que significa ser um discípulo de Jesus. Deixar Ele ser o seu Senhor em absoluto. Não há negociação, irmãos. Nenhum discípulo de Jesus negocia com Ele, nenhum. Todos se calam diante dele e apenas se submetem em amor, em verdade, em obediência, e o seguem, e o creem, e o imitam rumo à eternidade, porque Jesus é perfeito, diferente de nós. Ele não pecou. Jesus é tremendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso do decorrer. Mateus 28, 18 a 20, texto muito conhecido da igreja, diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é dado todo o poder, aqui toda a autoridade, no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém.
Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e nós ouvimos aqui, Senhor Jesus, que Tu esteve nesse momento da história com o Pai e Tu recebeu toda a autoridade dos céus, da terra e debaixo da terra, e Tu nos deu uma ordem para que nós fôssemos o Ide, e fizéssemos discípulos e ensinássemos eles a guardar e os batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinássemos a guardar, Senhor, todas as coisas que Tu tem ordenado, que Tu tem mandado, Senhor. E Tu tem garantido aqui, eis que Tu estás conosco, Tu disse, eis que eu estou convosco todos os dias, garantindo esse discipulado a Ti mesmo, até o final desse mundo, desse tempo aqui, até que Tu venha. Guarda os nossos corações, guarda cada um dos discípulos aqui, Teus. Nós não fazemos discípulos para nós. Nós estamos em discipulado eterno a Ti, Senhor. Nós somos o povo da cruz, os remidos, os que se arrependeram, os salvos, os filhos de Deus, Teus discípulos. E nós reconhecemos o Teu senhorio, e a Tua salvação, e a Tua autoridade aqui essa noite, para ministrar sobre os nossos corações, e todo conselho, ou Senhor, toda mente, ou oposição que se levante agora contra a Tua palavra, caia por terra, Senhor, e seja quebrantada, Senhor, toda ideia errada do Teu Evangelho, toda fé infrutífera, errada, não bíblica, Senhor, que a Tua palavra corrija, e ela ilumine, a verdade liberte, santifique a Tua igreja. Tu disse, eu edificarei a minha igreja, Senhor Jesus, e nós cremos nas Tuas palavras, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Ministra conosco em nome de Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, só para concluir essa primeira parte, o Senhor Jesus, Ele ressuscita. E nós entendemos que é um mandato, é o mandamento da ressurreição. Porque Jesus, Ele ressuscita, Ele ascende ao céu, e Ele vem e passa 40 dias aqui. E é tremendo, porque quando Ele ressuscita, tem algumas questões que acontecem, que estão em torno da ressurreição de Jesus. E uma delas é a vida. Ele definitivamente, Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno, a Satanás. Então Ele vem com toda a autoridade. Preste bem atenção nisso, irmãos. Toda autoridade é o quê? É toda autoridade. No grego, toda autoridade. Não há nada, meus irmãos, que Jesus não tenha autoridade. Nem ninguém. Né? Jesus, Ele tem toda a autoridade. Sobre anjos, sobre demônios, Não há lugar onde Jesus não tenha a palavra final, onde Ele não tenha autoridade. Não há vida que não venha dobrar seus joelhos e reconhecer, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, na face da terra, da sua criação. Não há, irmãos. Os céus declaram sua glória. Um dia comunica o outro dia sobre os seus feitos, sobre quem Ele é. Isso é o que a Escritura diz. E nós, irmãos, até nós encontrarmos com Jesus, nos depararmos com sua cruz, que foi uma grande colisão, porque é onde o orgulho do homem, o homem caído, o homem cego, ignorante, duro, ele encontra com a humildade, com o amor eterno, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso detona, irmãos, isso tensiona algo que gera uma crise em nós e nos leva à conversão conduzida pelo Espírito Santo, onde nós recebemos, na resposta que nós podemos dar a Deus, fé pela sua palavra, e somos conduzidos ao arrependimento, e somos feitos seus discípulos.
Isso é um compromisso, é um privilégio, irmãos. Nós sermos reconhecidos como seus discípulos, que carregam a coisa mais importante que alguém poderia carregar sobre o nosso Deus. É nós representarmos esse Deus verdadeiro, essa palavra. Mas não é só isso, irmãos. Existem outros tipos de discípulos. Na época dos filósofos, irmãos, quando tu queria ser discípulo de um grande filósofo, tu tinha que pagar um valor muito alto e tu podia ser discípulo. Lembram de Aristóteles, Sócrates, Platão? Todos esses caras aí estão tudo mortos, talvez tudo indo para o inferno. Para ti ser discípulo, naquela época tinha isso, para ti ser discípulo deles tu tinha que pagar. Muito, não era pouco. Talvez tudo que tu tinha. O judaísmo também tinha questão rabínica. Nós já falamos algumas vezes aqui, tinha mestres na época de Jesus, tinha Hillel, tinha Shammai, então tu podia ser discípulo de algum rabino. Mas esse discipulado aqui, irmãos, não é a mesma coisa. Esse discipulado aqui, irmãos, significa que aquele que nos discipula, ele vive em nós. Ele habita em nós. Pelo seu Espírito Santo. Quando nós recebemos poder, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, o seu Espírito Santo vem habitar em nós. Nós não somos mais os mesmos, porque nós nos tornamos, fomos feitos discípulos de Jesus. E isso acontece, irmãos, para que nós, sendo discípulos de Jesus, feitos por Ele mesmo, e Ele, irmãos, quem pagou o preço para que nós fôssemos seus foi Ele, não foi nós. Vocês entendem? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele derramou seu sangue para que nós fôssemos dele. Ele nos comprou. E aí, meus irmãos, Ele faz com que nós, em discipulado a Ele, seguindo, crendo nele, seguindo, imitando Ele, nós possamos fazer discípulos, irmãos. E nós não fazemos discípulos para nós mesmos. Uma época da minha vida eu fiz isso. Muitos anos atrás, 96, eu enchia a boca para dizer, eu tenho tantos discípulos, onde eu congregava era assim. Discípulo do Maninho, discípulo da Bia, discípulo da Marina, da Aline, do fulano, do Beltrano, do Gaúcho. Era assim que eu aprendi. Talvez a intenção não era essa. Não estou dizendo que havia dolo. Mas, de fato, nós não fazemos discípulos para nós mesmos. Os discípulos são de Jesus. Ele é o Senhor e o discipulador, o Salvador. E nós somos discípulos de Jesus. Então nós estamos falando sobre discipulado. Podemos já entrar. Primeira parte do discipulado, para as pessoas que não estavam acompanhando, nós somos discípulos de Jesus. Então nós cremos em Jesus, nós seguimos a Jesus, nós imitamos a Jesus. A segunda parte, a primeira parte é assim, amém? Ela é vertical. É o teu encontro com o Senhor e Salvador, o novo nascimento, porque não tem jeito, irmãos, de alguém ser discípulo de Jesus se não nasceu de novo. É impossível. Inclusive nós que queremos ajudar, a segunda parte é assim, é vertical, é horizontal. Nós vamos ajudar um irmão mais novo a seguir a Jesus, em discipulado a Jesus, mas ele não é nosso discípulo. Ele é discípulo de Cristo, igual que nós. Então, dessa forma, meus irmãos, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz as Escrituras. E no mandato da ressurreição, o apóstolo Paulo disse na palavra de Deus, eu vos notifico que esse evangelho que eu recebi do Senhor, eu também comunico para vocês, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
É baseado nisso que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele encontra, primeiramente com as mulheres. As mulheres aí, estão comigo? Amém? Ele encontra com as mulheres, ele diz assim: vão e digam, falem, reúne lá o bando. As mulheres creram, os homens não. É o que está na Escritura. Eles demoraram para acreditar. E detalhe, quem demorou para acreditar era aquele que chamavam de discípulos. Detalhe, irmãos. Foram esses que demoraram para acreditar. Eram os discípulos, não era um pessoal que não andou, que não conhecia, que não viu ele ressuscitando, que não viu ele operando sinais, maravilhas e prodígios. Não era, irmãos. Era aqueles que tinham andado com Jesus. E eles estavam em dúvida. Pairava sobre eles uma sombra de dúvida. Um diz que só vendo, só tocando, cria, né? Tomé. Então, as primeiras comissionadas foram as mulheres. Registro, né? Vão e falem, proclamem que vive o Senhor, que vive Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus encontra eles estavam tudo de porta fechada, com medo. Né? Eles estavam assim, com dúvida. E a primeira coisa, vão lembrar do barquinho, lembra do barco que ele estava no barco, dormindo, ele disse: Senhor, salva-nos, não vamos morrer aqui e tal. Jesus falou: calma, estou aqui, ei, estou aqui. Para que toda essa... Quando Jesus entra naquela sala de porta fechada, qual é a primeira coisa que Jesus fala? Paz seja convosco. Aonde Jesus está, a paz. Seja num barco em meio à tempestade, com toda a possibilidade de virar, ou seja, na vida, com medo. Eles não sabiam o que ia acontecer, só que são esses homens e essas mulheres que Jesus escolhe para ser seus discípulos, para enviá-los. E a partir dali, a pregação do Evangelho, né? A partir dali, muitos vieram a se converter e se cumpriu as profecias. Não que não viesse, nós tivemos muito cuidado, pastor Michael e eu, em todas as verdades bíblicas saudáveis, de trabalhar a questão do tota, né? Que a gente chama de toda a Escritura, só a Escritura, ou seja, somente a Escritura, mas também o tota a Escritura. Então a gente procurou mostrar o Evangelho em toda a Escritura, a igreja em toda a Escritura, a graça em toda a Escritura, a fé em toda a Escritura, os salvos em toda a Escritura. Os discípulos, nós mostramos no início, isso está tudo para quem quiser acompanhar, né? Muitos não puderam estar aqui junto conosco nesse período. Nós temos isso tudo gravado, todos os episódios, né? Todos os ensinos, pastor Michael e eu nos esforçamos para compartilhar, não conseguimos esgotar de jeito nenhum. Isso tem que ser feito, pastor, de tempo em tempo, talvez, né? A cada, vão discernindo, né? Cada 2, 3 anos vai lá, faz de novo, depende de mais uma, né? Procura ver biblicamente fatos, questões que não foram vistas, enfim. Mas o mais importante, meus irmãos, é que Jesus escolheu a todos nós. E é apesar de nós. Para sermos aqueles que vão crer nele, aqueles que vão segui-lo, aqueles que vão imitá-lo como seus discípulos. Para seguir a Jesus, aqueles que vão negar a si mesmo, vão tomar a sua cruz e vão segui-lo. Aqueles que vão perder a vida por amor de Cristo do Evangelho, mas vão salvá-la.
Aqueles que vão renunciar a tudo quanto têm, mas serão aceitos como seus discípulos, porque aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser discípulo de Jesus. Lucas 14:33. Aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Né? Colocou ali? Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, vamos ler junto comigo? Não pode ser meu discípulo. Quem é que falou isso? O Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Salvador, nosso discipulador, nosso bom pastor. E isso é um imperativo. O que significa um imperativo? É o mesmo que está aqui no texto. E eu já vou concluir aqui, diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então ide. Né? Então aqui nós temos um gerúndio, né? Ou imperativo. O pastor Michael deu uma verificada de ir. Mas aí tem um detalhe: a igreja brasileira, de forma geral, né? Eu leio bastante, já há muito tempo, material sobre a história da igreja brasileira. A igreja brasileira se tornou muito convidativa. Ela é muito evangelística, mas ela não faz discípulos. É muito pouco. Então ela vai lá, evangeliza, ela convida. Mas daí a segunda parte da ordenança de Jesus ela não cumpre, que é fazer discípulos. É diferente. Esse aqui é o principal. Ou basta apenas ir evangelizar? Será que é só isso? Não é o que está no texto. O texto é completo. É ir, ide, né? Indo, fazei, imperativo, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, toda a Escritura, toda a palavra, todo o conselho de Deus. E a garantia daí, e eis que estou convosco, né? Olha só a garantia do Senhor Jesus. E eis que eu quem? O grande eu sou. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso discipulador. Estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Então que esse texto, irmãos, ele seja prático para nós, ele tenha vida em nós, porque ele tem. Nós aprendemos durante esse período que a gente não faz o evangelho relevante, a gente não procura ser uma igreja relevante, porque nós somos a igreja de Jesus. É a única igreja, a maior igreja, a única. Nós temos o evangelho que é o poder, o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de quem crer. Então, no que nós precisamos fazer relevante? O quem? O que? Onde? Não é suficiente isso? Cristo é suficiente para mudar a nossa história, a nossa família, a nossa vida e a nossa, muitas vezes, nossa congregação, a igreja que nós servimos. Não há nada fora de Cristo, da sua palavra, irmãos, que nós precisamos, nada. Graças a Deus nessa igreja, o pastor dessa igreja, o pastor Michael Sheridan, não precisa estudar psicologia, filosofia, com todo respeito a quem, porque tem a suficiência, autoridade, infalibilidade, preservação da palavra de Deus, que é o que gera fé para a salvação de quem crê. Não precisa. Vamos voltar ali, pode passar. Então hoje nossos objetivos, irmãos, né, até aqui nós vimos, só para vocês entenderem, no início do ano, mais ou menos nós começamos, nós estamos aqui, mas o pastor Michael vai ainda ministrar sobre disciplina e liderança, tá? Então só para os irmãos entenderem, são dois assuntos que apenas hoje eu estou concluindo a minha parte, né?
Por que discipular, né? Nós já falamos que aquele que segue a Jesus, aquele que crê em Jesus, aquele que imita Jesus, é um discípulo de Jesus. Aquele que Jesus é o Senhor. Ele não negocia mais, ele se rende e Jesus governa e manda na vida dele. Ele vai ajudar a outros a também crerem, seguirem e imitarem a Jesus. A vida cristã é também a vida dedicada a discipular. Essa primeira frase, irmãos, ela fala do estilo de vida que nós temos. A vida cristã é uma vida discipulada. Isso não é um método. Isso pode ser um método de Deus. Deus usou os homens. Jesus discipulou 12. Então é um método de Jesus. Somos nós. Amém? Diga comigo assim, ó, eu sou o método de Jesus. Então Jesus vai fazer de mim um discípulo quando eu sou regenerado, sou perdoado, sou batizado. E Jesus vai fazer através de mim um discípulo para Ele. Mas nós dois vamos ser discípulos dele. Então, muitas vezes o mais velho vai ajudar o mais novo. A mais velha vai ajudar a mais nova. Nós entendemos aqui, o homem ajuda a discipular homens, mulheres discipulam mulheres, né, dentro daquilo que nós entendemos do discipulado. A igreja não consegue se pastorear, nós dissemos no último encontro, mas a igreja pode se discipular. Então a igreja tem um pastor e ele consegue pastorear a igreja, mas a igreja não consegue se pastorear, mas a igreja consegue se discipular. Ela tem a autoridade de Cristo, ela tem a palavra, o Espírito Santo, os dons e ministérios para isso, para que essas mutualidades se transformem nesse serviço do discipulado, que é uma ordenança, que é um estilo de vida. Essa é a nossa vida, irmãos. Às vezes a gente entende isso de uma forma mais prática. Quando eu vim para cá, 3 anos atrás, em missão, vim com a minha esposa, com as minhas filhas, eu queria plantar uma igreja, convicção, tudo. Primeiro ano nós ficamos ali pregando, chegamos a reunir quase 18 pessoas, andamos ali uns 8 meses. Enquanto tinha aquelas ovelhas, tinha um pastor, amém? Existe pastor sem ovelhas? Esse é um exemplo simples. Então, a partir do momento que nós não tínhamos mais o rebanho, já não tinha mais o pastor. Isso é muito simples. Não pode ser uma utopia. Não é questão de título, não. É questão de funcionabilidade. É uma função. É uma vocação. Né? Mas isso não se aplica ao discipulado. É diferente. Porque no discipulado, diferente, embora vai ter uma certa aplicação, porque para te tornar um cooperador, um discipulador, um cooperador, vai ter que ajudar alguém. Então, em certo sentido, sim, não tem como... Não, eu faço discípulos, mas daí tá, mas quem tu está ajudando? Eu posto lá no Facebook. Com quem tu caminha, com quem tu anda, com quem tu coopera, quem tu serve, com quem tu conduz, tu edifica, para quem tu prega. E às vezes, irmãos, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente pode confundir evangelização com discipulado, são coisas diferentes. Evangelização é inicialmente, porque tu não pode discipular quem não é. Quem não nasceu de novo não é discípulo, então não há discipulado. Há uma evangelização. Então, por isso que, porque muitos não discernem o corpo de Cristo, que às vezes no meio da igreja tem pessoas que não crescem, são eternamente infrutíferas, são bebês, são imaturas. Por quê? Porque tu está ali investindo, discipulando, só que a pessoa nunca frutifica. Por quê, irmãos? Porque talvez essa pessoa não nasceu de novo. Fato. Talvez essa pessoa não recebeu o Espírito Santo, irmãos.
os dons e ministérios dessa pessoa não vai frutificar, não vai. Tu pode gastar, tu lê toda a Bíblia com ela 15, 20 vezes. Se a pessoa não foi regenerada, se ela não se arrependeu dos pecados, não se converteu dos maus caminhos, ela não é uma discípula de Jesus. Tu está gastando tempo. Tu está tentando ensinar um peixe a voar. Ele não tem asas, ele não vai voar. Então, por isso que a gente não pode confundir. Às vezes tu está no evangelismo, tem que discernir. Tu está pregando o evangelho ou tu está discipulando? Esse livro aqui é muito bom nisso. A gente indica ele. A parte final é muito boa, assim, sobre esse aspecto. A gente tem que ter um discernimento, que às vezes algumas pessoas ainda precisam nascer de novo. Precisam ser realmente convertidas, ter os frutos dignos de arrependimento. Daí sim nós vamos começar a ter uma mudança que só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Não é por persuasão, não é por nós mesmos, não é um homem que faz de um outro homem discípulo, isso é mentira. Até porque se nós aqui fizéssemos discípulos para nós mesmos, nós éramos uma seita. Nós não éramos uma igreja. Nós não éramos discípulos de Jesus. Porque aquele que faz discípulo para si mesmo é seita, não é igreja. Nós fazemos discípulos para Cristo. Estamos discipulados a Cristo. Então, por isso que a vida cristã é uma vida dedicada a discipular, uma vida discipulada. Os discípulos, o que eles fazem? Discipulam. É um discípulo de Jesus, então ele vai discipular. E sim, ele vai evangelizar. E aí ele vai depois batizar. E depois ele vai ensinar. Então ele está discipulando. Né? Então seguimos aquele que convoca as pessoas para que o sigam, a convocar outras pessoas para que o sigam. Entenderam? Então nós seguimos ao Senhor Jesus, que nos convocou, que nos comissionou, para que a gente vá lá e também tragam mais pessoas. Billy Graham, quem conhece Billy Graham aí? Muita gente conhece. Billy Graham disse, né? O evangelho, a pregação do evangelho é quando um mendigo descobre onde tem pão, aí ele vai lá. Eu acho que Billy Graham está citando Spurgeon, mas tem essa questão aí, né? E diz para os outros, ó, tem pão lá. É dessa forma, é evangelização, né? Então as pessoas que convocam outras pessoas para que o sigam também. Por que fazemos isso? Por amor e por obediência. Como nós temos dito aqui, por compromisso e por privilégio. É um privilégio, irmãos, servir ao Senhor. É um privilégio nós termos sido feitos discípulos de Cristo. Alguém ter nos ajudado na caminhada até aqui. Algum irmão mais velho, alguma irmã mais velha que nos discipulou. O amor, né, o motivo para discipular outras pessoas começa no amor de Deus e nada mais. Porque pense assim, ó, Ele nos amou em Cristo, é por isso que nós o amamos. E fazemos, em parte, quando o amamos as pessoas colocadas por Ele à nossa volta. Aqui a gente pode incluir os vizinhos, os irmãos em Cristo, os vizinhos, as pessoas que sentam do teu lado no ônibus, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, os colegas na escola, todas as pessoas, o próximo. Quem é o próximo? O que estiver mais próximo. Em qualquer momento, né? Aqui tem uma parte que eu não vou entrar. Pode passar, filho. Ele nos ama, então nós o amamos. Então amamos outras pessoas. João resume tudo isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Agora veja bem, irmãos. Lógico, esse texto eu não vou usar uma aplicação indevida aqui. Mas nós só podemos fazer discípulos, cooperar com alguém que seja nosso irmão. A princípio. Mas de outra forma nós podemos pregar o Evangelho para salvar e buscar os perdidos, e eles vão ser feitos discípulos de Deus, discípulos de Jesus, vão ser salvos por Deus também.
Então tem essas duas formas, pela pregação, pela evangelização, que inicialmente é para a salvação ali inicialmente, a conversão, o novo nascimento, e depois disso, aí o discipulado, que é essa mútua cooperação, cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros, discipular, né? Então ali é mentiroso, né? Pois quem ama o seu irmão, a qual viu, como, né? Quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso está em 1 João 4,19, tá, gente? Até o 21. E dele temos esse mandamento, né? Que quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4,19 a 21. Então, nesse aspecto, meus irmãos, Jesus, ele está nos falando aqui, né, que o ato discipular, ele é fundamental no cristianismo, porque ele é o que reproduz a vida, é o que reproduz esse amor, esse propósito de não apenas salvar o homem, mas Jesus, ele não quer apenas salvos, meus irmãos, ele quer seguidores. Ele quer crentes em Jesus, ele quer crentes nele, pessoas que creiam nele, pessoas que vão segui-lo, pessoas que vão imitá-lo, pessoas que vão, nesse aspecto, reproduzir sua vida. O apóstolo Paulo tem uma maneira que ele fala isso. Aqui as mães, as mulheres vão entender um pouco melhor isso, né? Ele vai dizer assim, que ele sofreu até dores de parto, né? Para que fosse Cristo sendo gerado, né? Cristo sendo gerado em ti, nesse aspecto, ele sofreu dores de parto para que Cristo fosse gerado em ti, assim, em mim, sabe? Interessante isso. E esse é o esforço, essa é a labuta que a gente tem para a edificação, para a fundamentação de um discípulo. Então, quando alguém faz isso conosco, é automático que nós também vamos fazer para outras pessoas. E nisso está a vida do discipulado. É isso que está em João 15. Né? O ato discipular é fundamental para o cristianismo. Como isso poderia ser mais claro, né? Se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos. Se nossa vida não é intencional para pregar o evangelho e para discipular, talvez é porque a gente não é. Que não haja peso, irmãos, e não haja acusação na nossa mente dessa noite, amém? Não é esse o intuito, mas é uma reflexão. Se nós somos discípulos de Jesus, nós vamos fazer discípulos a Jesus, amém? Que não haja acusação na cabeça de ninguém, mas haja uma reflexão, é diferente. Todos nós aqui fomos chamados para ser e fazer discípulos, todos, sem exceção. Desde aqui dos mais novos em idade, ou mais novo na fé, até os mais velhos. Sem exceção. Esse é um dos poucos, se não o mais importante dos ministérios em comum, que eu chamo. Fazer discípulos. É um ministério em comum a todos. É um ministério que todos têm. Ou seja, é um serviço que toda igreja tem. É ser e fazer discípulos. Ninguém está liberado desse serviço. Ninguém recebe dispensa desse serviço. Jesus não dá dispensa para ninguém. Não tem essa dispensa que tu recebe lá a terceira no quartel, aí os homens, né? Não rola isso aí com Jesus. Até o fim da vida tem que fazer discípulo, tem que ser discípulo. Não tem dispensa disso. Pode passar. Onde e como discipular? Nós já temos tocado, o pastor Michael tem tocado, eu também. Quando alguém nasce de novo, quando alguém é batizado em Cristo, quando alguém começa a obedecer às ordenanças, é inserido no corpo de Cristo, meus irmãos, é na igreja, como membro do corpo de Cristo. Esse é o lugar, esse é o chão, é o ambiente. É que nem eu falei, ninguém faz discípulo para si mesmo aqui. Então não adianta ir para o YouTube querer fazer discípulo virtual.
ou ali na praça querendo fazer discípulo para si mesmo. Não, aqui, esse é o ambiente. As pessoas foram, todos que creram, foram batizados, se arrependeram, foram salvos, foram batizados em Cristo e começaram a congregar, se tornaram membros do corpo de Cristo. Então a igreja é o lugar. E é muito importante falar isso, porque a gente está na época dos desigrejados, né? Pessoas que não querem congregar, que não querem, né, ser discípulos. Nós começamos esse culto cantando, falando da humildade. Para te ser um discípulo de Jesus, para ser como Ele, e para fazer discípulos a Jesus como Ele, precisamos ser humildes. Nos humilharmos, muitas vezes. Precisamos morrer para que alguém tenha vida, sabia? Muitas vezes você vai ter que morrer para que alguém tenha vida. Para que alguém alcance a medida de fé dada por Deus. Deus vai te usar. Deus vai nos usar um nas vidas dos outros, para que o outro irmão, ele seja edificado, ele conheça Cristo. Então, onde e como, irmãos? Na igreja. Como? Na comunhão. Hoje nós conversávamos, o pastor Michael e eu. O Senhor Jesus, quando tu vê, são 268 vezes a expressão, as ocorrências da palavra, do termo discípulo no grego, do grego. 268 vezes, é bastante, irmãos. Mas tem outros termos. Salvos, santos, remidos, filhos de Deus, crentes, cristãos. Tem outros, justificados, tem mais. Os irmãos podem lembrar vários aí. Eu vou esquecer com certeza, não vou falar todos aqui. Todos são discípulos de Cristo. Mas daí a gente lembra que tem uma ocorrência que é feminino, né, pastor? Então, 268 vezes no artigo masculino, discípulo. Mas vai aparecer uma vez, discipular. Daí é 269, tá? Perdão. Não vou deixar passar essa aí, né? Porque as mulheres, sim, também fazem discípulos. Também. Assim como os homens. Porque todos somos filhos de Deus. Temos a mesma graça, igualdade diante do Senhor Jesus nesse aspecto. As funções, os papéis são diferentes, mas somos iguais, né? Diante do Senhor. Amém? Então, o local, irmãos, sem dúvida, é a boa comunhão. O discipulado vai ocorrer aí nas mutualidades, na membresia. O pastor Michael concluiu recentemente. Por meio da administração do batismo, da ceia, a gente sempre vai reconhecer uns nos outros, esses crentes em Jesus, a vida de Cristo. Isso é fantástico, irmãos. Isso é maravilhoso, isso fortalece a fé. Isso é o cumprimento de Atos 2. Nós não vamos ler, mas leiam Atos 2. E vocês vão entender muito claramente o que eu estou falando. Leiam todo o capítulo, que vocês vão ver ele do início ao fim, desde a pregação, o Espírito Santo, a capacitação, o Evangelho. Jesus morre, ressuscita, narrado por Pedro, os profetas, se cumprem as profecias, o Espírito Santo vem, há arrependimento de pecados, a conversão, os irmãos são batizados, recebem a palavra, se tornam povo santo, exclusivo de Deus. E o Senhor não para aí, Ele vai acrescentando nessa vida comum, de casa em casa, no discipulado, não para aí. Então, onde e como é isso. Agora nós vamos entrar numa outra parte que nós temos feito desde o início, irmãos, contraste. A gente vai manter esse padrão, pelo menos aqui comigo. Qual é o contraste? Agora eu vou falar, irmãos, o que não é discipulado. Porque teve 3 encontros que eu falei exclusivamente sobre discipulado, tá? Só para informação, que de repente alguém não sentir, né? Os últimos 3 encontros nós falamos sobre discipulado. Hoje eu falei um pouco, mas agora eu vou falar do que não é discipulado. E eu vou começar denunciando para os irmãos uma heresia do discipulado. Eu vou chamar assim, tá? Vamos lá. Conforme a teologia cristã, a heresia está exatamente nessa palavra aqui, ó, cristão,
né? O que acaba acontecendo? Alguns teólogos liberais, maus teólogos, eles definiram, e essa é uma doutrina, é um ensino, é uma heresia perigosíssima no meio da igreja, principalmente a igreja neopentecostal, tá, gente? Chamam de pequenos cristos, tá? E isso é uma heresia. A palavra cristão não significa pequenos cristos. Tá, nós vamos correr aqui, né, mas não vamos ter tempo de se aprofundar tanto, mas historicamente a igreja incorreu nessa heresia, e tem muitos cristãos sinceros, mas talvez não com conhecimento bíblico, teológico, que vão tentar dizer que um cristão é um pequeno Cristo. Só que a Bíblia não diz isso. A palavra cristão no original do grego não diz que um cristão é um pequeno Cristo. E nós já temos pastores no Brasil, inclusive tem um que ele é bem novo, assim, um pastor novo, ele é bem herege também, e eu vou falar aqui, a gente não tem problema com isso, mas assim, a palavra cristão, irmãos, cristianos, né, ela não significa pequenos cristos, tá? Quem já ouviu falar de Kenneth Reagan? Ele tem muitos livros no Brasil, é um pentecostal, esse cara é o pai na fé do Benny Hinn, eu acho que já ouviram falar, né? Benny Hinn é um herege atual aí, é o pai dele. Então esses caras, eles têm uma teologia, né, que eles ensinam que tu é um pequeno Deus, que é a mesma coisa, tu é um pequeno Cristo e tu pode reproduzir essa vida no outro. Tu tem poder para isso. Tu pode fazer transmissão de unção. Eu vou te fazer um pequeno Cristo, vou te ungir, vou transferir uma unção para ti, e a partir de agora tu vai ser um pequeno Deus, tá? Então isso aqui é um registro, tem como provar, existem muitos livros deles, é uma teologia antibíblica, não é nem extra-bíblica, ela é antibíblica, é heresia de perdição. Então nós não somos pequenos cristos. E se tu pensa, não tu aqui, eu digo, como cristão, um crente aí, se ele pensa que ele é um pequeno Cristo, ou que ele é um pequeno Deus, e ele pode transformar um outro, o pequeno Deus, isso é uma heresia do discipulado, tá? Porque é isso que eles pregam. Então, para complementar, né, esse registro já tinha essas ocorrências no século III e no século IV, irmãos. Tem registros na história eclesiástica da igreja, que são documentos, são livros, tá? De Eusébio de Cesareia, né? Até eu botei aqui, ó, página 26, do livro 2, capa 17, capítulo 17, perdão, capítulo 17. Isso aqui é um documento, tá? Da história da igreja. Não é inerrante, não é infalível como escritura, mas é um documento da história da igreja. Então essa é uma heresia antiga, tá? Mais recentemente, nos anos 60, 70, nós temos esses hereges, né? Que esse aqui é um dos pais na fé do Benny Hinn, Kenneth Reagan. Esse cara é terrível. Não pesquise, não percam o tempo de vocês. Qualquer coisa, converse com o pastor Michael depois, comigo, os mais velhos aí. Esse cara é um baita herege, marca maior, assim como o Benny Hinn. Benny Hinn se tornou um herege, né? Ele andou aí meio que se arrependendo de umas bobagens que ele falou, de um livro que ele escreveu, mas vamos aguardar, né, que ele possa se arrepender plenamente, né, e se converter do mau caminho que ele seguiu, que é um caminho de heresia, tá? Não vamos aqui também sentenciar, nem ser acusador do Benny Hinn, não é esse o ponto. Mas também nós não podemos ficar silenciados com as heresias atuais dele. Até porque muitos irmãos leem, assistem, ouvem livros do Benny Hinn, e aí estão sendo mal ensinados, não é nem extra-bíblica, é antibiblicamente, e a gente tem que denunciar. Então, pastor Michael e eu, um tempo atrás, a gente falou numa mesa que nós tínhamos aqui, que era às quintas-feiras, no Refutando as Seitas à Luz das Escrituras, quem lembra, né?
Nós falamos sobre essa heresia dos pequenos cristos já. Então isso tem gravado por nós também. Então não vou me deter nesse assunto. Nós não somos pequenos cristos. Não é isso que significa no grego a palavra cristão, em última análise. E nós não somos pequenos deuses, que é a heresia atual desse pastor, né, mais recentemente, nos últimos anos, Victor Azevedo. É um pastor novo. Ele se denomina teólogo, não sei o quê. Ele é neopentecostal. Ele não crê, né, em muita coisa da Escritura. O Antigo Testamento para ele não tem validade nenhuma. Ele já declarou publicamente isso. Que ele não crê num Deus que tem juízo, mas num Deus que é amor. Não sei que Deus é esse que ele está fabricando, né? Não é o Deus da Bíblia. Definitivamente não é o Deus da Bíblia. Nosso Deus é amor. Mas ele é verdadeiro, ele é verdade, ele é justo, ele é juízo. Ele tem o seu justo juízo. E vai dar a cada um conforme suas obras. Cada um. Vai prestar conta da sua vida. Cada pai de família aqui, aos homens, uma palavra aos homens aqui, ó. Nós vamos prestar conta o que a gente fez com as nossas esposas, filhos e filhas. Todos os homens aqui, ó. Nós vamos prestar conta diante de Deus o que foi feito com as mulheres e com os filhos e filhas, tá bom? Então, cuidado com esse é um pastor brasileiro, ele é bem novinho, assim, é um menino. Ele ensina que nós somos pequenos deuses, tá, gente? Inclusive, mas não vale nem a pena pesquisar isso, mas ele tem falado direto sobre isso. Ele se acha justo como Jesus. Ele diz, eu sou justo. E ele diz no aspecto que ele se compara a Deus. Eu já vi os vídeos, irmãos. Eu não sou leviano para vir aqui e falar coisas que eu não vi. Isso aqui é uma heresia de discipulado. Porque o que ele faz? Ele discipula pessoas dizendo assim, eu vou te ungir, e quando eu transferir para ti essa imagem e essa semelhança de Deus que eu estou resgatando em ti, tu vai ser um pequeno Deus. Então, o nome disso é o quê? Heresia do discipulado. Porque alguém que pensa que é pequeno Cristo e que é um pequeno Deus, pode achar que pode fazer o outro a sua imagem e semelhança, vai fazer discípulo para si. Então, tá tudo errado essa teologia, né, antibíblica, tá bom? Vamos lá. O que não é discipulado? Né? O que o discipulado não é? Cremos que o discipulado é algo da parte de Deus, né? E que por isso devemos ter o cuidado de não transformar em um instrumento de dominação. Né? Eu botei aqui nicolaíta, né? Porque para te dominar, tu vai ter que usar engano. Doutrinas enganosas, entendeu? Termo usado para definir homens que se colocam sobre outros, né? Significa basicamente aqueles que dominam sobre o povo. Ó, Apocalipse 2, 15 e 16. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas, né? Os que congregam no lugar em que os hebreus chamam de Armagedon. Versículo, acho que faltou. Faltou a parte do versículo aqui. Porque ali é o 15 e 16. Acho que bota lá na Bíblia, que fica melhor. Porque às vezes a gente vai reduzindo no. É o 16? Ah, não, então perdão, irmãos. Só trocou ali? Tá. É o capítulo 16, versículo 15? Não, abre a referência. Apocalipse 2, 15 e 16. Tá. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Obrigado, pastor. Ó, o que eu odeio. Olha aqui, irmãos, ó. Apocalipse 2,15. Isso aqui é Jesus falando, tá? Olha o que ele vai dizer no final do versículo, tá? Mas vamos lá. Assim tens também, né, os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Ou seja, engano. É conduzir a dominação, era isso que eles exerciam, eles subjugavam o povo.
Então, tem pessoas que vão usar o discipulado para subjugar o discípulo. São pessoas que entendem o discipulado assim: eu vou fazer o Samuel é meu discípulo. Então, o Samuel vai comprar um tênis, ele tem que me ligar: maninho, posso comprar um tênis da cor branca? Eu: não, Samuel, vamos orar. Não entendi de Deus. Não. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou exercendo, né, autoritarismo, estou subjugando, né, estou ali exercendo um autoritarismo sobre o Samuel. Enganosamente, que era isso que os nicolaítas faziam. Eles eram perversos, carrascos, né? Se assenhoravam, tomavam aquilo que não... roubavam, né? Eles tomavam aquilo que não era deles. Tá? Inclusive, a glória de Deus. Então, nesse sentido, um discipulador, ele jamais... ele serve o discípulo que ele está ajudando, porque os dois estão discipulados a Cristo. Então, o discípulo não é meu. Nunca vai ser. O discípulo é de Cristo, assim como eu sou discípulo de Cristo. Então, quem é discípulo de Cristo, faz discípulos a Cristo. Esse é o princípio. Pode voltar, por favor. Pode passar. O discipulado não é, vamos lá, não é trainee, né? Um termo da língua inglesa que define um tipo de cargo, né? De uma hierarquia, tipo assim, alguém que fica treinando profissionalmente, assim, capacitando alguém para a pessoa ser, tipo assim, um especialista em discipulado, né? A pessoa tem toda uma... ela vira um trainee dentro da igreja. Isso existe, irmãos. Isso existe, viu? Tem irmãos que são especialistas em algumas grandes igrejas, mega neopentecostais, que eles ensinam as 7 virtudes do líder, do discipulador. Ele vai ensinar como discipular alguém. Então o cara é especialista em discipulado, assim, ele é um trainee. Todo mundo que quer discipular na igreja procura ele. O pastor diz: não, fala lá com o gaúcho, que o gaúcho vai te treinar e vai poder discipular outra pessoa, porque ele tem todos os métodos, né, as manhas, entendeu? Então é simplesmente você fazer um treinamento, né, com um coach, e tu recebe certificado, inclusive, tá? Eu já vi, tá, gente? Não estou falando uma coisa que eu não vi. Tu faz lá o cursinho de discipulado, e tu recebe um certificado, e aí tu tá, a partir daí, capacitado pelo teu trainee, pelo teu coach, a discipular a outros. Pode botar lá no teu quarto, lá, né? Eu sou um discipulador a partir de agora, assinado lá pelo, né, pastor Gilmar, tal, né? E vamos embora. São modismos, né, irmãos? Então, assim, a última frase aqui que eu botei, né? O discipulado é buscar caráter de Cristo e não modismo, né? Então, tem um trainee para discipulado dentro da igreja? Tem. Já tem. São especialistas para ensinar o povo a discipular, né? Então, o discipulado não é trainee. Não é ter um trainee que vai ensinar, né? Como uma tarefa específica, como um profissional, né? Um método humano, enfim. Não é nem no liberalismo, mas nem no legalismo, nas duas formas que são antagônicas, né? Isso vai ter pessoas que... Não, uma igreja mais conservadora, assim, não conservadora, perdão, irmãos, uma igreja legalista, moralista, assim. Ela vai pegar assim: não, vai lá no irmão fulano, que ele vai te ensinar toda a Torá, todas as leis, todos os mandamentos, e tu vai ter, né? Não pode, né? Isso, não pode aquilo. Sabe aquele não pode? É nesse aspecto também, antagônico. E tem o liberalismo também, que é aquele assim: não, tudo é lícito, né? Se tu não te condena, importa que tu seja feliz, né? Que tu realize os teus sonhos. Assinado Satanás. Pode passar. O discipulado não é, né, gerenciamento. Nós já temos pastores que buscam como é que eu vou explicar? Se virar gestores. Já há isso aí, irmãos. Inclusive eu conheço alguns.
Muitos pastores, irmãos, infelizmente, colegas, né, pastores, amigos, nos últimos 15 anos, pelo menos, eu tenho visto isso. Vão estudar psicologia, filosofia, administração, nada contra, irmãos, desde que isso não seja usado no púlpito. Porque o púlpito é um lugar, irmãos, de somente a exposição da Escritura, nesse aspecto. Hoje nós estamos aqui, nós estamos numa série de marcas bíblicas de uma igreja saudável, é um culto de ensino. Nós temos usado tematicamente, a gente tem até se esforçado para fazer uma certa exposição, que é a nossa predileção. Nós preferimos expor as Escrituras, que é a leitura do texto, a explicação do texto, ficar no texto. Aqui é uma igreja que expõe a Escritura. Esse púlpito aqui, recentemente, o pastor Michael Scherer, que é o pastor da igreja, expôs todo o livro de Apocalipse, versículo a versículo, aos domingos. Então é importante, só para deixar claro aqui, hoje é um culto de ensino, onde nós estamos tratando de uma matéria, um tema específico, para alertar os irmãos do que não é discipulado. Tá? Então não é gerenciamento, a ordem de Jesus é para todos. Né? O seu desejo é que quem se torna seu discípulo naturalmente faça outros discípulos. Contudo, não é raro observar que muitos lidam com esse princípio como se ele fosse um mero modelo que visa uma multiplicação. Então já tem igrejas lá que daí tu vai botando lá as células de multiplicação, que é a teologia do crescimento, famosa, famigerada teologia do crescimento, e daí vai ter um supervisor é esse, é um cargo, e aí ele reúne com esses líderes das células uma vez por mês, para saber qual é a previsão, primeiro, como é que está o crescimento do grupo, quantitativo, a produção, vocês não estão entendendo, e para o Israel tem um grupo na casa dele, uma célula, ele e a Joyce, esse casal amado, aí chega lá o supervisor Maninho, ele vai tomar um café com Israel. Israel, eu queria saber como é que está o crescimento lá do grupo. Tem ido pessoas novas lá e tal. Da Israel, tá, e quando é que tu acha que vocês vão multiplicar? Irmãos, isso não é discipulado. Isso não é bíblico. Isso é gestão. É gerenciamento. Isso são métodos de administração aplicados dentro da igreja. Lembra que eu comentei que eu tenho visto os pastores indo estudar? Uma coisa é querer estudar para trabalhar na caixa. Que o pastor pode trabalhar, viu, gente? Deve, né? Não que ele não possa também viver do soldo da igreja. Não é esse o ponto aqui. Mas ele foi lá estudar administração para trabalhar em algum órgão. Ele deve fazer concurso, Deus abençoe. Mas não por causa do púlpito ou aqui dos ministérios, não, aí não. Aí tem alguma coisa errada, porque daí não há suficiência na Escritura. Quando o pastor vai estudar filosofia, psicologia e outras coisas mais para agregar na igreja, ele está declarando o quê, irmãos? Que ele não encontrou nas Escrituras o que ele precisava para pastorear a igreja. Sim ou não? Pode discordar de mim, irmãos. Eu não quero aqui, o que eu falo aqui não é absoluto. O que a Escritura diz mas não eu. Não tem problema discordar de mim. Mas muito me estranha. Muitos amigos, irmãos meus, estão indo estudar fora aí, para buscar no mundo o que eles não encontraram ou não consideram nas Escrituras. Porque a autoridade das Escrituras, a inerrância, a infalibilidade, o poder, a vivacidade, a instrução, né, a suficiência da Escritura não está sendo botada em prática. Está faltando fé na nossa regra de fé e prática, que é a Escritura, irmãos. Por isso que os pastores têm ido. E a gente tem que orar para que haja uma reforma, um avivamento na igreja. E orar pelo nosso pastor, para que Deus sempre conserve ele. Jamais ele queira, né, viajar na maionese. Pode passar. Discipulado não é um controle total, né?
Vamos ler aqui, ó, 1 Pedro 5, 2 e 3, né, na ACF, que é a Bíblia que nós usamos. Né, hoje a Esther está usando ali, a família ali está usando, o Rodrigo, a Itanara, né, as Bíblias. Aqui nós temos uma Bíblia oficial, né, que é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Né. Ó, apacentai o rebanho de Deus, quem quiser ler aqui comigo, ó, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, né? Não por autoritarismo, né? Ó, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, sempre disponível, sempre disposto, se gastando, né? O pastor, né? Tu chega perto do pastor, cheiro de ovelha, né? O pastor é assim, é cheiro de ovelha, né? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, sobre o rebanho de Deus, mas servindo, aqui lógico, de exemplo ao rebanho, mas também servindo ao rebanho, também, é as duas coisas. Então, o pastor ou discipulador, porque um pastor também discipula, mas aqui nós estamos emprestando o princípio que o discipulado não é domínio, não é governo, né? Não governe sobre o outro, né? Não é controle. Lembra que eu falei? Ô Samuel, tudo bem? Eu queria comprar um carro. Posso comprar vermelho, Samuel? Não, maninho, vamos orar mais. Eu acho que é preto, mas vamos confirmar aí. E não dá, entendeu? Daí depende, né? A gente tem que ensinar, gente, Filipe, né, que ele pediu para Jesus, mostra-nos o Pai, né? Sabe o que eu entendo? Muitas vezes a gente não olha o contexto. Por que Filipe pede para Jesus mostrar o Pai? De quem que Jesus falava e se relacionava o tempo todo? Quem? O Pai. Então o Filipe queria saber se ele podia ver o Pai, porque ele via Jesus orando, falando sobre o Pai. Vocês entendem? Ele pede, mostra-nos o Pai. Só que daí já, não, incrédulo, a gente já pensa assim, né? A gente não olha todos os preâmbulos. Ele queria saber, ele queria ver o papai, ele queria ver quem é esse Pai, gente. Porque ele via que Jesus se relacionava com o Pai. E ele queria conhecer esse Pai. Daí Jesus dá aquela resposta da Trindade, né? Há tanto tempo estou entre vós, né? Estou convosco, e você, tu não viu? Tu ainda não. Ali é a Trindade. É nesse aspecto. Jesus revelou a face de Deus. A expressão exata do seu ser. Tudo vai, né, confirmar em Jesus. Então é isso. Discipulado não é controle total. Pode passar. Discipulado não é fazer discípulos para si. Isso aqui é seita, gente. Qualquer lugar que tu for, que as pessoas fazem discípulo para si, ou fazem discípulo para o pastor, ou fazem discípulo para a denominação, é seita. Seita. Discípulos são de Cristo. Quem comprou com sangue derramado na cruz? Cristo. Então ninguém pode roubar, usurpar, sem direito algum, do discipulado. Por isso que o discipulado é a Cristo. Nós estamos discipulados a Cristo. E nós vamos ajudar, as irmãs mais velhas vão ajudar as mais novas, os homens vão ajudar os mais novos a sermos discipulados a Cristo. A gente não pode usurpar isso. Discipulado não é subserviência, não é escravidão, tu não subjuga a pessoa, né? A pessoa não cumpre as tuas ordens, né? Tu não manda a pessoa direto para a fonte, né? Mostra-nos o Pai, quer dizer, Jesus apontava para uma fonte, ele era a fonte, era para si mesmo também. Eu sou, né? O caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só essas palavras. Então, o discipulador, que é o que serve um irmão, ele quer que ele vá direto na fonte. E às vezes a gente fica dando resposta pronta, né? A gente é meio assim, né? A gente parece que a gente não estimula a pessoa a buscar, né? Tu já orou, tu já leu, tu já buscou. A pessoa quer tudo mastigadinho, né? E às vezes parece que a gente tem meio que dó, assim, não, eu vou.
Só que tem um ponto que a gente, não, tu já leu, tu já buscou? Então, todo o discipulado, meus irmãos, é direto na fonte. Aquele que crer em mim conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, é direto na fonte, meus irmãos. Não que tu não possa buscar na multidão dos conselheiros, do conselho de Deus, a sabedoria. Então, tá lá numa situação, não está conseguindo sozinho, vai lá, bate lá na Bia, as irmãs, bate lá no gaúcho, os irmãos, vão buscando conselho. Entre nós, a riqueza, amém? A gente é tudo vaso de barro, mas há riqueza entre nós. Pode passar. Discipulado não é uma submissão cega, né? Uma fé cega, né? Então, é uma expressão, irmãos, muito difícil de dirimir ela, assim, mas muita gente tem uma submissão cega, diz amém para tudo, não examina nas Escrituras, não confere. Jesus falou, se vocês julgam ter a salvação nas Escrituras, examinem, confiram tudo nas Escrituras. Paulo diz, os nobres bereanos, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, que quando ele expunha-lhes a palavra, quando ele compartilhava, eles iam lá conferindo tudo que ele estava falando. Ele ficou meio assim, né? Vocês estão conferindo tudo que eu estou falando mesmo? Amém, então, confiro. Depois ele mencionou, dando o exemplo deles, dos nobres bereanos, né? Pode passar. Vamos já para o... Discipulado não é uma conveniência, né? Ele, às vezes, isso aqui está associado assim, a questão familiar, ou questão de amizade. Muitas vezes não tem uma eficácia, não funciona. Quem já teve a experiência saudável do discipulado sabe que às vezes é bom não misturar as coisas. Mistura nunca é bom, irmãos. Então, às vezes, é importante entender esse princípio. A gente não discipula por conveniência. Primeiro, porque é uma ordenança, não é uma opção. É uma obediência, vai obedecer. Jesus mandou, tem que obedecer. Tem que ser e fazer discípulos. E segundo, que tem que funcionar. Não pode ser titular, né? Alguns usam apenas como um título, mas não é funcional. De fato, não se sujeita a nada, nem a ninguém, muito menos a Escritura. Então, tenhamos cuidado com isso, sim, né? O discipulado também não é ter uma babá quase perfeita, né? Isso aqui eu brinquei naquele filme, né? É tipo assim, um discipulador ideal, né? Ele nunca falha, né? Não tem cobrança, né? Nunca pergunta assim, eu tenho sentido a tua falta, por que tu não tem vindo? Que a babá é tipo o avô e a avó que nem na cultura do mundo, né? Que dizem que estragam os filhos, mas está amarrado, tô brincando. Né? Não tem que estragar nada. Mas assim, a pessoa às vezes está em pecado, em paz. Aí ninguém chega ali, né? E se não é discipulado, é mais tranquilo ainda, né? Porque daí não tem ninguém para te ajudar na fé, né? Não tem ninguém para te ajudar a crer, não tem ninguém para te ajudar a seguir na caminhada e nem imitar a Jesus. Então tu vai ali vivendo, fazendo o teu jeito. Não, eu decidi assim, porque é melhor para mim, eu não consigo, não sei o quê. Aí a pessoa está em pecado e está em paz. Aí tu pergunta para a pessoa assim, está tudo bem? Não, está tudo bem. Me acerto com Deus. Tipo assim, uma maravilha, assim, né? Não reconhece pecado, não confessa, não se sujeita, não abandona. É a ausência do discipulado. Porque a babá, ela é pai, ela é mãe, ela é autoridade. É uma terceirização da autoridade. Então é nesse aspecto. O discipulado não é exatamente isso. O discipulador, às vezes, ele vai estar muito mais para um pai no sentido, ele não é. Nosso pai é Deus. Assim como Jesus é o discipulador e é o bom pastor, mas o discipulador, às vezes, ele é um pai. Às vezes, ele é o pai na fé, inclusive, né? Então, ele tem esse carinho, né? Como a filhos, não é verdade? Paulo não falou assim sobre alguns? Então, né?
Jesus também chamou, né, de filhos, né, desse entendimento, né? Pode passar, né? É uma comunhão, não é uma reunião, né? Não é um rito, né? Ou seja, é uma troca ali, né? Tu vai comungar, tu vai estar junto, vai crescer, vai se servir as mutualidades. Eu vou dar uma corrida aqui, pode passar. É uma celebração, não é um evento. Ah, não, toda semana tem um cafezinho ali, tudo é o discipulado. Depende. Às vezes não é. Às vezes é só um café mesmo. Não dá para definir o discipulado a um cafezinho, gente. Mas não quer dizer que um discipulado a Cristo não possa rolar um cafezinho, beleza? Não quer dizer isso, pode passar. É uma capacitação, nesse sentido é uma capacitação, né? E não um movimento, porque é algo que perdura, algo que o Espírito Santo, que a Escritura capacita, né? Pode passar. É um crescimento, né? E não um ritual. Aqui no caso do ritual, por exemplo, um momento vai até aparecer um outro que eles são meio parecidos, né? Mas o crescimento é contínuo, o crescimento espiritual e o crescimento da igreja, de igreja do Senhor, né? E não uma instituição. Nesse sentido, não é uma instituição. Por quê? Porque muitos têm feito discípulos para a denominação. Sabia? Pessoas que vestem literalmente, né? Eu congregava numa igreja, alguns vão reconhecer aqui, né? Tinha uma camiseta lá, como é? Somos todos. Eu era o único que não tinha aquela camiseta e eu não. Aí tinha que fazer uma postagem lá, tinha que botar aquilo, eu nunca botei. Sou de Jesus. Esse negócio, né? Então, tem pessoas que se convertem à denominação. Tem pessoas que vão entrar, irmãos, na igreja, vou falar dessa forma, na denominação, vão gostar do pastor, dos irmãos, mas nunca vão conhecer Jesus. Infelizmente. Nunca vão ser discipulados a Cristo, porque não tem discipulado a Cristo. O discipulado bíblico. Pode passar. É uma continuação, não é uma fase, não é um movimento, não é um momento, é uma continuação. É algo contínuo na tua vida. A primeira vez que eu comecei a andar em discipulado foi em 91. E até hoje eu ando em discipulado. Teve assim um momento da minha vida, teve uns momentos ali, alguns aninhos, mas mais assim, 90% eu tenho andado em discipulado desde 91. E ajudando outros também, discipulando também. Então é algo contínuo. É algo que é um estilo de vida. Tu ser e fazer discípulos a Jesus. Isso é contínuo. Isso não é um momento, isso não é uma visão de uma igreja. Nós temos essa visão. Não, nós não temos. Não, isso é uma ordenança de Cristo, isso é a prática da vida cristã e obedece à igreja bíblica. Que não é bíblica não vai obedecer, não vai viver, porque não é bíblica. Então, ela faz por si mesma, né? Então é isso. Por último, daí só posso concluir, pastor, daí vai ser assim, o discipulado a Cristo, eu fiz umas anotações, irmãos, elas são muito simples, assim, né? Lógico, eu não podia escrever muito mais coisas, mas as que eu considerei mais importantes do que a gente leu, e aqui a gente leu esse, e esses três principalmente, mas principalmente, na verdade, esse aqui, que está acima, né? Que não é um livro apenas, né? É a palavra de Deus. A Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então, o que eu coloquei? Verifique se a pessoa nasceu de novo. Então, a primeira coisa, se tu está vivendo um discipulado bíblico, tanto tu, né, quanto a pessoa, para rolar, tem que ter nascido de novo. Sem isso, é impossível. Se não nasceu de novo, é impossível ter discipulado. Aí é evangelismo. É o início, é a pregação. Porque daí não tem discipulado. A pessoa não é um discípulo de Jesus, então... Não. Opa! Caiu um lenço aqui. Né? O discipulado é diferente do evangelismo, né? Isso que eu já falei, né? Creia, siga, imite a Cristo e ajude um irmão nessa caminhada até Cristo, né? Até Cristo ser formado nele, né?
Foque no sacerdócio, né? Nessa relação, nessa intimidade, nesse secreto com o Senhor. Todos, irmãos, temos esse ministério. Em toda a Escritura. O relacionamento pessoal, né, dessa pessoa com Deus, né, nos jejuns, nas orações, no meditar das Escrituras, acompanhe a ida, né, na fonte, que eu tinha falado, né, dessa pessoa em quebrantamento, arrependimento, conversão sincera, sendo convencida pelo Espírito Santo, né, e ensinada pela Escritura. Então são sinais de um discipulado, né, o conhecimento de Deus, botei bem grifado, né, ajudar nisso, né, no conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não dê resposta simplesmente, né? Isso aqui eu falei ali, né? Ao invés disso, ensine as pessoas a achar as respostas, também a buscar as respostas. O discipulado realmente eficaz, bíblico, irmãos, ele lógico, vai ter lá o Filipe, que ele vai estar com aquele o etíope, né? Entendes o que lês? Ele vai lá e ensina, né? E diz, Isaías, o profeta, fala de Jesus, daí ele crê em Jesus e é batizado nas águas ali, né? Mas tem momentos que a pessoa tem que romper, né? Ela tem que buscar, tem que apontar para ela a fonte. Ela já sabe, mas tanto o discipulador quanto os dois que estão discipulados, irmãos, o discípulo, o aprendiz, os dois estão diante de Cristo, o discipulador, né? Eles precisam ter humildade, eles precisam se humilhar diante das Escrituras e reconhecer o quão pecadores são, o quão precisam se arrepender, né? Ser ensinados pelo Senhor. Isso é junto, né? Ensine com exemplo, né? Pregue a palavra e também ensine com sua vida, né? As pessoas possam ver em ti isso, né? Porque isso é um estilo de vida, isso é a tua vida. É uma vida discipulada a Cristo. Tu não incorpora Cristo à tua vida, Cristo não é uma opção. Não, eu sou aqui, eu sou um profissional, eu sou um pai de família, e aí eu sou um cristão. Então, Jesus é um setor da minha vida. Isso não existe, irmãos. Na boa. Assim, sinceramente, isso é fora de cogitação. Ou Jesus é tudo, é o Senhor, teu Salvador, ele não é nada para ti. Vou repetir. Ou Jesus é tudo para ti, ou ele não é nada. Não tem esse meio termo assim. Tu não incorpora Jesus à tua vida. A gente tem falado isso aqui. Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, ele é tudo, ele é teu Deus. E ele quer ser amado como Deus, acima de tudo. Quando ele fala assim, amarás o Senhor Deus acima de tudo, é isso, irmãos. Ele quer ser amado como Deus. Então, amor de pai é amor de pai. Então, eu tenho que amar meu pai como eu tenho que amar meu pai. Eu tenho que amar minha mãe como eu tenho que amar minha mãe. Mas não como Deus. Aquele que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque está amando como se fosse Deus. Está priorizando como se fosse Deus. E não é. Isso é idolatria. Isso é um pecado gravíssimo. Que traz uma cegueira. E separa as pessoas de Deus. Jesus quer ser amado como Deus. E como tal, ele deve ser amado. Porque ninguém te ama como Jesus. Ninguém vai te amar como Jesus. O que ele fez por ti, nunca ninguém vai fazer. E ele fez como Deus também, né? Orem juntos, né? Tenha uma vida devocional. Você precisa orar com ele e pedir para ele orar também, né? Isso aqui é uma dica, né? De quem... Tu quer saber como é que está a vida de uma pessoa? Ora com ela. Isso aqui é... Irmão, isso aqui é... Está aqui, entreguei para vocês um grande, né? Não um segredo, mas assim, vai andar com alguém mais novo, tu quer ver como ela está espiritualmente, pede para ela orar. Batata. Ali tu vai conhecer a teologia da pessoa, o que ela pensa, o que ela não pensa, como é que ela está na fé, é tudo orando. Pede para a pessoa orar. Tu vai ouvir a oração, tu vai... Revela muita coisa. Isso aqui eu aprendi com Erasmo Ungaretti, um homem de oração, um servo de Deus. Eu tive a oportunidade de andar. Ele sempre dizia isso. Quer conhecer uma pessoa, ora com ela.
Se tu não orou com uma pessoa, tu não conhece ela. Se não ouviu uma pessoa orar, é possível que tu não saiba realmente no que ela crê, né? Sabe perguntar, né? Não se contente com respostas e perguntas vagas, né? Às vezes tu tá vendo que a pessoa não está bem, tu pergunta, tudo bem? A pessoa está tudo bem, graças a Deus. E tu está vendo que a pessoa não está bem, mas, né? A gente tem que aceitar aquilo assim, não, tudo bem então, né? Que pena, né? Porque a pessoa podia, né? Contar contigo e ali derramar o coração, não estar conseguindo sozinha, ser fortalecida, ser orientada, ser aconselhada. Mas não vai rolar, por quê? Pela dureza do coração. Pela dureza do coração. Às vezes é altivez, às vezes é orgulho, é autopreservação, é tudo isso aí. Às vezes é a pessoa se defendendo de Deus, está em pecado, não quer ser descoberta, é tudo isso aí, irmãos. O acusador é Satanás, irmãos. Mas a Escritura é luz. E Jesus falou que não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado e exposto. Nada, irmãos. As pessoas que não aceitam Jesus, diz lá no Evangelho de João capítulo 1, são as pessoas que amaram mais as trevas, porque Jesus não amaram a luz do mundo, porque as suas obras eram más, iam ser expostas. São as pessoas que se ocultam, que escondem sua vida, são pessoas que amam as trevas, porque não querem suas obras más expostas. Esse é o ponto. Não andam na luz, porque se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, né, nos purificará de todos os pecados. 1 João. Cria um ambiente propício, né? Esse criar ficou meio, eu digo assim, busque, né? Para que a pessoa, ela busque também, tanto confessar para Deus, que às vezes não precisa confessar para ti. O ponto não é esse. O ponto é estimular a pessoa a confessar, a abandonar o pecado. Porque aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Aquele que reconhece, né, que vai confessar, vai deixar, ele vai alcançar a misericórdia. Então, às vezes, nem é sobre ti, mas ele te acerta com Deus. E Deus vai se acertar contigo. Deus está te esperando, né? Está te esperando, né? Orarás, Jesus falou, orarás ao teu Pai, que te vê em secreto. Está te esperando. Não crie, né, um ambiente de julgamento, né? A gente sabe que quem acusa é o inimigo das nossas almas, né? É Satanás. Quem sentencia, quem julga, não somos nós, irmãos. Não nesse aspecto. Nós não podemos, na verdade. Temos que ter bondade, misericórdia, como Deus tem conosco. Graça, amor, verdade. E juntos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a cabeça, Cristo, de todo o corpo. Amém? Ajude o seu irmão a ajudar outros no discipulado a Cristo. E aqui a gente conclui, né? Pastor Michael, essa é a palavra de Deus. Irmãos, vamos ser e fazer discípulos, amém?